gente começar, queria saber sobre você, né? Se você pudesse realmente começar falando meu nome, Cleiton, sua idade, e aí também já embarcar um pouco da sua história, de onde você veio, onde você estudou, no que você é formado. Conta um pouco pra gente sobre você. Bem, eu sou Cleiton Nobre, sou jornalista. Eu sou de Manaus, eu me formei em comunicação pela Federal do Amazonas. Isso já há um tempo, foi em 2010 que eu me formei, se eu não me engano. Nossa, agora me fugiu. Mas enfim, já tem um tempinho. Fiz mestrado também na UFMG, até de 2011 a 2013, em comunicação também. Mas assim, a maior parte do meu trabalho mesmo em comunicação é no exercício, na prática, por meio das redes fora do eixo Mídia Ninja, né? Eu já comecei esse trabalho, envolvimento com a rede já em Manaus. Eu morava lá até 2010. 2010 para 2011 eu me mudei de Manaus para Belo Horizonte, mas de lá eu já comecei esse trabalho com a rede fora do eixo, que é a rede que fez nascer a Mídia Ninja, né? Talvez a gente possa explicar isso um pouco melhor depois. Mas já me engajei ali nos projetos de comunicação e cultura. E estou aí até hoje. Em 2013 a gente fundou, enfim, a Mídia Ninja. O nosso núcleo de comunicação ele se transformou, né, na Mídia Ninja. E hoje trabalho especialmente nos projetos de articulação de redes e de redes sociais, né? Assim, trabalhando especificamente na função de postagem, texto, enfim, o trabalho aí cotidiano de produção de conteúdo nas redes sociais da Mídia Ninja. E como você falou, né, o Mídia Ninja nasceu a partir dessas atividades do Coletivo Cultural Fora do Eixo, e que existe há mais de 20 anos. E a gente queria saber o momento que você se juntou e o seu trabalho desde o início, né, no Fora do Eixo. Então, a gente tem o Fora do Eixo, quando ele nasceu de 2005 para 2006, com a ideia de conectar coletivos culturais no Brasil. Não sei se vocês conhecem um pouco da história do Fora do Eixo, é até legal contar bem rapidinho para poder explicar como é que eu me insiro, né? Uhum. A história do Fora do Eixo, ela veio justamente com essa ideia provocadora de fazer com que os coletivos culturais pudessem se conectar entre eles. E era uma época, ainda hoje mas naquela época era muito mais uma época de efervescência dos coletivos culturais, né? E muita gente que produzia cultura fora do eixo, por isso que o nome é esse, fora do eixo Rio e São Paulo, né? E a gente está falando da metrópole mesmo, né? De Rio de Janeiro e São Paulo. Quem produzia cultura fora desse eixo geralmente não era conhecido no Brasil, né? Então a gente falava muito que o Brasil não conhecia a produção cultural dela própria, dele próprio, e a gente trabalhava muito nessa missão de poder fazer narrativas que pudessem contar para o Brasil que era essa produção cultural que acontecia. Isso em cada coletivo no seu território. E a gente estava em Manaus. Em Manaus, assim, tem essa questão muito efervescente aí de ser uma cidade super distante geograficamente, muito isolada geograficamente também. Então, mais do que nunca a gente estava ali fora do eixo, produzindo várias coisas em termos de cultura que nem as pessoas da cidade mesmo conheciam. Então a gente fundou ali um coletivo, né? Eu não estava desde o início do coletivo, eu entrei mesmo em 2008, 2009, mas a gente fundou ali um coletivo chamado Coletivo de Fusão, que está até hoje lá em Manaus. Hoje eu não estou mais em Manaus, né? Hoje agora eu estou em Brasília. Mas, enfim, na época eu estava em Manaus, a gente fundou esse coletivo e o coletivo começou a fazer ações nesse sentido, né? E eu estudava comunicação na época, né? Tava ali na faculdade, estudante de jornalismo. Todo mundo que é estudante de jornalismo tem um pouco desse frisson de querer fazer coisas para além dos muros da universidade, né? Os coletivos culturais, eles tinham muito essa missão, inclusive, né, de pegar, tipo, era muita gente era dos coletivos, eram dos cursos de comunicação e a gente queria poder ter um lugar para a gente poder produzir conteúdo que não fosse só
o engajamento teórico que tinha na universidade, né? E nos coletivos a gente aprendia, inclusive, coisas que a própria universidade não dava conta, porque ela não estava alinhada com essa geração que atua muito nas redes e nas ruas, né? Não sei hoje como é que é a realidade das universidades nesse sentido, das faculdades de comunicação, mas naquela época tinha muito isso. Enfim, o coletivo de difusão já estava com uma atuação bem bacana lá em Manaus, assim, a gente produzia vários eventos, um festival chamado Até o Tucupi, que era super, assim, que a gente aglutinava várias produções independentes de cultura da região norte. E a gente descobriu o Fora do Eixo depois, em 2005 e 2006. O Fora do Eixo começou a se articular, né? E a gente começou a descobrir ele em 2009. Né? Em 2009, um pessoal dessa rede foi para Manaus, eles começaram a circular, e daí eles foram para Manaus e falaram para a gente: vocês não querem se conectar para além de Manaus? Tipo, é legal ficar em Manaus, mas era legal se conectar em rede com outros coletivos culturais. A gente achou a ideia super legal. E daí um pessoal nosso viajou, foi para um congresso que o Fora do Eixo realizou em 2010 em Uberlândia, em Minas Gerais. Né? Em 2010 já tinha aí já 4 anos de rede Fora do Eixo. Eu não estava especificamente, né? Mas o pessoal do meu coletivo foi para Uberlândia, participou do congresso e voltou super animado, assim, querendo muito conectar. E a gente meio que oficializou a nossa integração com a Rede Fora do Eixo naquele ano, em 2010. E daí, desde então, eu tô na rede, assim, nunca mais fiz outra coisa que não fosse fora da rede, fora do eixo. As principais ações que eu fazia era comunicação e teatro dentro do coletivo, né? E como a rede fora do eixo tinha um núcleo voltado para as artes cênicas, eu me engajei muito mais nesse núcleo, fortalecendo, fazendo várias ações. E logo depois eu fui entrando muito mais na comunicação, né? Até me afastei um pouco das artes cênicas, até porque eu estava estudando, enfim, me formei, fiz mestrado, então estava muito mais engajado na comunicação. Daí é isso, aí desde então aí entrei em outros projetos, aí durante algum tempo eu coordenei a frente de formação, que a gente chama da Universidade Fora do Eixo, né? Mas o início mesmo da minha entrada dentro da rede foi essa. Hoje em dia, como que é o seu trabalho no Fora do Eixo? O que você faz hoje em dia lá? Pois é, hoje eu moro em Brasília, né? A gente tem uma casa aqui da Mídia Ninja que chama Casa das Redes. O meu trabalho especificamente nos dias atuais é a produção de conteúdo para as redes. E a gente tem uma frente também que está se fortalecendo cada vez mais, que é uma frente LGBT, chama FODA, Fora do Armário, que é o nosso núcleo LGBT da Mídia Ninja. E hoje eu sou a pessoa que coordena essa frente. Né? E nos últimos dias, inclusive, a gente tem feito várias ações, ela está crescendo cada vez mais. A gente abriu uma página no Instagram que não tinha, chama Planeta Foda, mas especificamente eu gasto muito mais o meu tempo nessas duas coisas, né? Na produção de conteúdo para Mídia Ninja e na coordenação desse projeto aí, que é um projeto maior de ações LGBTs, né? Que é além de produzir conteúdo para Mídia Ninja, conteúdo LGBT, a gente faz outras coisas de mobilização e articulação para da frente anti-LGBTfobia. Então não tem meio que uma divisão de como você trabalha no Fora do Eixo e como trabalha na Mídia Ninja. É agrupado, digamos assim. Porque a mídia ninja ela tá dentro do fora do eixo, né? Então, porque o fora do eixo assim, tem o seu núcleo de comunicação, que é a mídia ninja, aí tem a universidade, que durante muito tempo eu coordenei, inclusive, durante um tempo, mas tem essa parte de formação que é a Universidade Fora do Eixo, o Banco Fora do Eixo, que é quem articula as ações de sustentabilidade, e o que a gente chama assim, da frente, que até durante o tempo a gente chamava de Partido Fora do Eixo, mas que na verdade é a nossa frente de articulação política, né? E também tem uma frente internacional. É claro que todas essas frentes tem pessoas que coordenam, que tem pessoas enfim, que são responsáveis por cada uma delas, mas elas se interligam muito entre elas, né? Eu falo isso mais para falar que a gente não fica só, não é uma organização como várias outras organizações em que cada um tem seu núcleo e as pessoas
se responsabilizam só pelo seu núcleo, né? Vez ou outra, por exemplo, tipo, mês passado eu estava muito engajado nas ações da universidade, né? A gente fundou, inclusive, o projeto da Universidade Ninja, enfim, fez várias coisas aí. E cada projeto desse, por exemplo, o pessoal da articulação está hoje muito envolvido num projeto que esse é um ano eleitoral, então está muito envolvido no projeto chamado Candidates, né? Então a gente, por exemplo, fica muito na produção de conteúdo pela mídia ninja desse projeto, que é um projeto do Fora do Eixo. Interessante você fazer essa explicação para a gente, que aí, pelo menos para mim, esclareceu um pouquinho mais, que eu tinha um pouco dessa dúvida de relação mídia ninja, Fora do Eixo. E você falou que você se engaja bastante né, principalmente nessas pautas voltadas ao combate à LGBTfobia. E então, falando sobre movimentos sociais e política, como esse trabalho, e vendo um perfil breve que você tem lá no site da Mídia Ninja, fala que é sobre, né, questões de gênero e direitos humanos. Como é esse trabalho relacionado a essas duas áreas? Porque por tabela, como eu estou nessa coordenação da frente LGBT, e daí por tabela a gente acaba caindo meio que na vala dos direitos humanos, né? Então toda vez que tem uma pauta voltada para isso, eu sou uma das pessoas que ajuda a elaborar, a pensar politicamente, né? Então, é claro, tem um grupo, o nosso grupo aqui da Mídia Ninja é muito formado um pouco nessa esfera, já que nós somos ativistas também, né? A nossa ligação com esses temas, ela começou porque quando eu contei a história do coletivo de fusão, por exemplo, lá em Manaus, a gente estava muito ligado à cultura. A cultura era o nosso carro-chefe, né? E para vários outros coletivos, né, era a música o carro-chefe, né? Se for falar bem especificamente, né? Os primeiros coletivos, mesmo da Rede Fora do Eixo, eram coletivos que faziam festivais de música. Então a música ela foi o nosso principal ativo mesmo. Ela era no nosso organograma era o centro, assim, música e todas as outras coisas eram coisas secundárias que a gente fazia. No decorrer da história mesmo da Rede Fora do Eixo, a partir do momento que a gente começa a se engajar mais, a gente começa a participar dos fóruns de cultura, dos conselhos de cultura, a gente começa a se ver mais ativista, apesar dessa palavra ser um palavrão em 2005, 2006, né? A gente nem, tipo, falar em ativista dentro da rede era uma coisa que, tipo, isso para toda a geração nossa, né? Hoje é muito fácil falar, mas naquela época era meio que, não. Era uma coisa que era muito de partido político, né? Só as pessoas que eram ligadas a movimentos estudantis, movimentos, né, falavam que eram ativistas, né? E daí só que a gente já era e não sabia. E daí, cada vez mais que a gente foi ampliando um pouco desse leque nosso, e a rede foi crescendo, outras pessoas de outras áreas começaram a aparecer também. O pessoal do cinema começou a aparecer, o pessoal das artes cênicas, né, como eu falei, que foi onde eu mais entrei ali, começou a aparecer também. O pessoal do audiovisual, e daí um pessoal que também não era tão ligado à cultura, um pessoal do meio ambiente, um pessoal ligado à pauta antirracista, porque imagina, a gente já estava ali com uns 200 coletivos conectados lá em 2012, por exemplo, né? Daí o pessoal falou, não, vamos aproveitar um pouco dessa rede e a gente colocar uma pauta antirracista aí também na rede, né? Isso começou muito em 2011, né? Quando a gente vai para São Paulo, a gente decide invadir o eixo, né? A gente estava muito fora do eixo. A gente falou que a gente precisava, para a gente mostrar para o Brasil essa pauta que o Brasil não conhecia, a gente precisava ir para o eixo, que foi uma virada na nossa história que a gente deu. A gente fundou uma casa lá em São Paulo, levou os artistas que a gente começou a articular e mobilizar para essa casa, fez eventos e um monte de coisa, e a gente começou a se aliar com os movimentos de cultura paulistanos também, né? E aí a gente começou a se envolver politicamente com um monte de coisas, né? A gente ia muito para as ruas fazer transmissão ao vivo dos festivais de música, né? Só que naquele momento a gente começou a ir para as ruas, ver a possibilidade também de fazer transmissões ao vivo de outros movimentos que para a gente era muito importante a gente dar essa narrativa, tipo Marcha da Maconha, a Marcha da Liberdade, que foi o grande primeiro movimento, né, de
de rua que a gente fez transmissão ao vivo que não era de um festival de música, né? E daí a gente começou a aliar outras pautas à nossa pauta da cultura, né? E daí, enfim, aí depois não, aí a gente puxou a frente LGBT, e eu estava muito lá na época, não, vamos montar a nossa frente, vamos articular a nossa frente LGBT aqui, e daí desde então eu entrei um pouco nessa esfera aí da defesa contra a LGBTfobia dentro da rede, né? Você já chegou a comentar um pouco sobre o seu trabalho na Mídia Ninja, mas como é a sua rotina, o seu dia a dia lá dentro? E também se algo mudou agora nesse período de pandemia em relação a esse funcionamento da sua rotina para trabalhar com a Mídia Ninja. As pessoas que atuam na Mídia Ninja, a gente tem, para poder resumir bem assim, são dois grupos que trabalham, que atuam na Mídia Ninja, que são colaboradores, tem mais de 2.000 pessoas, a gente inclusive perdeu o controle, eu nem sei quantas pessoas, a gente sempre fala mais de 2.000, mas se for contar, talvez hoje a gente tenha muito mais do que isso, né? Que são pessoas que se inscrevem nos editais, nas chamadas que a gente realiza, nas coberturas colaborativas e que produzem conteúdo junto com a gente de forma colaborativa, né? Que são pessoas que estão em várias cidades do Brasil, querendo poder dar narrativas, coisas que acontecem na sua comunidade, ao seu redor, e ver na mídia ninja uma possibilidade de fazer com que essa narrativa ganhe uma difusão muito maior, né? Que a gente tem aí, enfim, pela notoriedade que a mídia ninja ganhou de uns tempos para cá, a gente consegue fazer isso, né? E esse é o grupo de colaboradores. E tem as pessoas que são dedicação exclusiva da mídia ninja, que não fazem outra coisa a não ser trabalhar para a rede fora do eixo e mídia ninja atualmente, que são mais ou menos umas 50 pessoas, né? Essas pessoas moram em casas coletivas, né? E morando em casas coletivas, a gente adota uma metodologia nossa que é de dedicação exclusiva mesmo. Se a gente não tem uma separação entre vida e trabalho, por exemplo, né? Então, por exemplo, aqui em Brasília a gente está em 17 pessoas morando juntas, né? Incluindo crianças. Então a gente, tipo, é a nossa vida, o nosso engajamento é um pouco faz parte da nossa vida mesmo, né? Daí, no trabalho da mídia ninja, no meu cotidiano, como eu estou na produção de redes, é um exercício que ele demanda um foco, uma disciplina bastante contundente, assim. Basicamente, todo o trabalho, durante todo o dia, é na produção de conteúdo das redes. Assim, toda noite, por exemplo, a gente debate a pauta do dia seguinte, né? Então, mais ou menos umas 10 horas, a gente faz uma reunião de pauta da nossa equipe de redes, que é uma equipe de 6 pessoas, né? Que debate um pouco da pauta que vai ser levada para o dia seguinte. A gente elabora um esqueleto dessa pauta, assim. Se vocês forem ver a timeline da Mídia Ninja, a gente publica mais ou menos 40 postagens por dia, né? Que é uma coisa meio atípica se for comparar com outras mídias sociais, né? Tipo, a Folha de São Paulo, que é a que mais produz faz 14 postagens por dia, né? Então a gente faz quase 40, né? Que são postagens que a gente meio que organiza e que planeja. Na noite anterior, a gente planeja pelo menos mais 10 postagens que a gente sabe que é bacana já terem prontas para a gente poder postar no dia seguinte na Mídia Ninja. A gente debate ela, faz uma reunião de pauta para a gente poder planejar e acordar no dia seguinte com aquela pauta já preparada. Às vezes a gente até vai produzindo na noite anterior, e claro, só que assim, para quem trabalha com redes sociais, né, tipo, sabe muito bem que a pauta principal mesmo é o calor do momento, né, tipo, é o que está acontecendo naquele exato momento, naquela exata hora. Então a gente se move muito pelo calor dos acontecimentos. A gente se divide basicamente no nosso trabalho, né, não tem pessoas responsáveis, mas o trabalho de redes sociais basicamente é radar, que é poder ir nos portais e saber o que está acontecendo no mundo, é um pouco isso. Aí a gente vai no Twitter, vai nos noticiários,
A gente faz o contato com os nossos colaboradores, que por meio dos chats do Telegram, a gente tem milhares, assim, a gente tem vários chats no Telegram, de contatos com colaboradores, tipo Ninja Norte, Ninja Nordeste, Ninja Sul. As coberturas colaborativas que a gente faz, todas têm chats, enfim, que são canais de comunicação que a gente tem com os nossos colaboradores. Tinha uma época que a gente todo dia ficava lá no chat perguntando, gente, alguém tem pauta? Alguém tem pauta? Enfim, quem está no chat sabe um pouco, a gente toda hora ficava ali perguntando. A gente até parou um pouco isso para não ficar, enfim, toda hora ali chamando as pessoas, né? Mas também é uma forma da gente poder saber com essas pessoas o que está acontecendo. Esse é o trabalho que a gente faz no radar, né? E daí, além do radar, tem a produção de conteúdo, que é basicamente pegar, por exemplo, tipo, hoje, por exemplo, é um dia de combate à violência contra a mulher, né? Então, é um dia que é bacana a gente caçar pautas, conteúdos que sejam relevantes para a gente poder publicar sobre esse tema. A Amazônia, por exemplo, é um tema que sempre está em voga, né? Tipo, o STF decidiu perdoar o Salles, por exemplo, isso está acontecendo hoje, né? Perdoou o Salles pela fala dele sobre passar boiada. Vamos produzir sobre isso. Então o pessoal da produção de conteúdo vai pegar o que saiu do radar, que são coisas que a gente viu que estão acontecendo para poder produzir, né? E a pessoa que faz a postagem, né? Que já é uma terceira pessoa, digamos, né? Se a gente for separar em responsáveis, né? Que vai pegar aquele conteúdo, dar uma revisão e postar nas redes. Então são três caminhos que a gente segue que basicamente separam um pouco a nossa produção cotidiana nas redes, né? A pandemia ela não mudou muito, né? Até porque a gente trabalha muito, a gente já trabalha de casa, então essa já é uma característica nossa da Mídia Ninja. Não tem uma redação, a nossa redação é em casa mesmo, então a gente já estava, de certa forma, no exercício do home office desde a implantação das casas fora do eixo, né? E a gente está até hoje numa quarentena rigorosa entre nós e a Mídia Ninja, que a gente sabe que para a gente é muito importante a gente cuidar dos nossos, né? Então além da gente poder, da gente noticiar a importância das pessoas poderem se cuidar, estar em casa e tal, a gente também, entre nós, enquanto metodologia interna nossa, a gente adotou a quarentena enquanto uma política nossa mesmo, né? De ficar em casa e se cuidar. E falando de 2013, que eu acho que é um ano emblemático para vocês e para o país também, né? Quando surge a mídia ninja de fato, certo? É o ano que nasce a mídia ninja. Exato. Pode ser considerado ainda um grande momento, assim, de virada do trabalho de vocês, de reconhecimento. Desde então, nos últimos 7 anos, houve muitas outras viradas importantes? Cara, tiveram todo ano, é um ano muito atípico, assim. Então a gente teve. 2013 é óbvio que é muito importante, porque foi o ano em que a mídia ninja nasceu e já nasceu ganhando notoriedade, né? Então foi uma. No final de 2012 a gente já sabia que 2013 ia ser um ano muito atípico, ia ser um ano de muita efervescência, de uma ebulição de movimentos muito grande. A gente fez um evento em São Paulo, inclusive, chamava Preliminares, 2013 vai ser foda. Então a gente já sabia que a gente já estava se preparando para o ano de 2013, assim. Então, esse foi um ano claro, assim, aí, com todas as jornadas de movimentação, de movimento de rua que teve, né, foi um ano muito, assim, que a gente pode avaliar como um grande ano para a mídia ninja, mas claro que tiveram vários outros acontecimentos, quando teve a Copa do Mundo, enfim, foi um outro momento que a mídia ninja se viu muito com a pauta do movimento de rua também muito presente. Anos eleitorais para a gente são muito assim atípicos também por conta da movimentação que a gente faz. Por exemplo, teve um ano nas últimas eleições para presidente, a Mídia Ninja decidiu encampar uma campanha, né, que foi a campanha por Bolos e Sônia,
né? Então para a gente também foi uma virada histórica, que foi o primeiro momento que a gente entra numa campanha de fato para presidente. Não que nos anos anteriores a gente também não entrava, mas dessa vez a gente entrou para poder, enfim, atuar junto, inclusive ajudar a articular politicamente a construção da candidatura, né? Enfim, mas a gente teve várias histórias, assim, na verdade. Teve, assim, o golpe contra Dilma em 2016 foi um que a gente fez a gente fala, muita gente, inclusive, alguns dos nossos falam que foi um dos principais, assim, ativos, digamos, de trabalho, de articulação e comunicação que a Mídia Ninja fez. Porque foi um momento que a gente parou tudo, né? Que a gente falava que não tinha coisa mais importante para a gente fazer naquele momento do que defender a democracia. Então foi um momento que a gente parou tudo que a gente estava fazendo de fato para a gente poder atuar contra o golpe de 2016 e produzir conteúdo, articular, tá lá no Congresso. Então todas as nossas equipes se voltaram, né, para a defesa da democracia naquela época. E foi um momento também que a Mídia Ninja ganhou, foi um outro salto que a gente deu em termos de experiência, enfim, de várias coisas que a gente tem acumulado aí durante esse tempo todo, né? E aí, esse perfil do Mídia Ninja de pautar assuntos que são importantes para a sociedade e surgir num ambiente virtual também, uma rede colaborativa, usando esses assuntos, acabou que parece que o veículo tem uma certa espontaneidade na sua criação, né, e no seu desenvolvimento. Então, por exemplo, aí você pode confirmar para a gente, parece que o site veio depois que a Mídia Ninja já era conhecida, já tinha um nome. Você acha que esse fenômeno de surgir sem um projeto editorial, como acontece com a mídia tradicional normalmente, é uma característica dos veículos que são como o da Mídia Ninja, que representam esse tipo de movimento, ou não? Que na verdade, talvez a minha confusão seja no fato de que não necessariamente seja porque a gente fez um site logo depois da Mídia Ninja já ter nascido, porque de fato é uma característica muito nossa a gente correr, a gente entrar no carro com ele andando, assim, né? Que não teve. Isso acontece muito por conta do perfil mesmo da nossa geração, que é um pouco assim, para quem fazia os coletivos culturais daquela época, né? Então a gente se compara mais com esses coletivos, né, em termos de produção, em termos de trabalho, do que com a característica mais formal dos veículos de comunicação, né? Eu trabalhei numa redação de jornal durante uma semana e já nem quis mais trabalhar, né? Assim, passei por um período de teste, nem passei, mas eu nem conheço direito como é que funciona a organização, digamos, de uma redação de jornal, mas a gente sabe que tem um modus operandi ali que é muito diferente das mídias mais alternativas, como a gente chama, né? Então, e as mídias alternativas por si só, elas também têm um modus operandi que é muito diferente entre elas mesmas. A gente trabalha muito diferente da Ponte, que trabalha muito diferente dos jornalistas livres, que trabalha muito diferente da Nexo, que trabalha muito diferente. Alguns são muito parecidos com redação de jornais, mas a gente sabe que são muito diferentes entre si. Então, não sei se seria por a gente não ter um projeto editorial, porque a gente até tem, assim, se a gente for analisar de fato, né? Quando a Mídia Ninja nasceu, né, a gente não tinha um site mais por questões de mais logísticas e de adaptação do nosso trabalho do que não foi uma intenção nossa, não. Agora a gente precisa de um site, não. A gente já queria desde o começo ter canais nas principais redes, ter um site igual todos os outros jornais, igual todos os outros veículos, né? Mas não quer dizer que a gente não faça projetos, que a gente não tenha e que a gente não tenha uma certa forma, uma linha editorial. Nossa linha editorial é um pouco da pauta que a gente defende, né? A gente precisa ter
A gente precisa defender a pauta anti-LGBTfobia, a pauta antirracista, a pauta contra a violência contra as mulheres, né? Aí a gente vê quais são os acontecimentos cotidianos, a pauta da Amazônia, né? A pauta dos direitos humanos, pela alimentação saudável. Então são todos conteúdos que a gente sabe que são importantes a gente narrar. A principal função da mídia ninja nesse sentido é poder dar a narrativa, né, as informações e os conteúdos que estão aí espalhados no mundo e que muitas vezes a mídia tradicional não tem interesse político de dar difusão a essas informações. A gente procura nem se comparar muito com as mídias tradicionais por conta disso, porque são trabalhos que estruturalmente, né, organizacionalmente, elas são muito distintas uma das outras, né? Então nem tem possibilidade de a gente poder se comparar, né, em termos de organização mesmo. Mas não quer dizer que é bagunça, assim, não estou falando nem que você falou isso, mas é porque muita gente fala, quando fala das mídias mais alternativas, né? Tipo, tem muitas, inclusive, que são super organizadas, né? E a mídia ninja é uma dessas, né? Com casas que tem gente morando, que tem gente planejando enfim, suas funções. Essa estrutura diferenciada de projetos nativamente digitais da grande imprensa tradicional de redação é que vocês fazem ações midiáticas muito distintas também. Como, por exemplo, o uso das redes sociais, você falou, são quase 40 postagens. Esse é um modo de viver, de trabalho muito diferente. E não só nas redes em si, mas de ter uma casa ninja, por exemplo, de ter um espaço físico para eventos culturais. Então, uma pergunta que a gente tinha era realmente isso, se essa diferença da mídia ninja com desses veículos nativamente digitais da grande mídia se reflete nessas ações que vocês fazem. Claro, se reflete organicamente 100% mesmo. É porque a nossa história ela começa a partir dos coletivos culturais, né? Como eu estava falando, muito a pouco. Eu não sei se existe, por exemplo, outras mídias, outras organizações, núcleos de comunicação que tenham nascido, né, a partir da organização de coletivos culturais e de casas coletivas, né? Inclusive, eu já vi muita gente que trabalha com comunicação com essa ideia de montar um espaço, mas nunca assim um espaço para poder você morar junto e conviver com aquilo, né? Até porque, primeiro, a gente é um coletivo de mídia ativista, né? Então, para a gente o ativismo não é uma condição que a pessoa tem que se dedicar durante 10% do seu tempo, né? Ou você é ativista ou não é, né? Então, um pouco desse trabalho que veio do DNA mesmo da rede, de poder morar junto, de conviver, de trocar colaborativamente, né, que começou em 2005 para 2006, ela foi refletir diretamente no trabalho que a Mídia Ninja faz hoje. É óbvio que se a gente não estivesse morando junto, talvez a gente não pudesse produzir as 40 postagens por dia, de fato. Aí agora a gente queria falar um pouco sobre o audiovisual, né? Porque a Pós-TV surge como um embrião da mídia ninja e depois ela se constitui melhor e a Pós-TV meio que vira a mídia ninja. E hoje em dia vocês têm um trabalho do YouTube, né? Que é a TV Ninja. Você poderia fazer um histórico para a gente, desde como surgiu a Pós-TV até hoje em dia com esse projeto atual no YouTube? E como que está sendo essa cobertura por meio de vídeos de vocês, essa participação no YouTube? Sim, a Pós-TV ela nasce. A Pós-TV ela foi um projeto do núcleo audiovisual da Rede Fora do Eixo, né? Então, e a gente tem até hoje, né, a equipe, o núcleo do audiovisual, até porque o vídeo, a imagem e o vídeo foi o principal gancho que deu notoriedade para a Mídia Ninja. Muita gente conheceu a Mídia Ninja pelos ao vivos, né, que a Mídia Ninja fez nas manifestações de rua, né? Então a gente já tinha aí uma equipe muito coesa, digamos,
né, de audiovisual. E um dos projetos que a gente realizava era a Pós-TV, né? A ideia da Pós-TV era a gente poder dar narrativa imagética de vídeo, né, para as coisas que a gente, para as narrativas que a gente estava produzindo, né? Então não era só ir para as redes, e vinha cultura, principalmente, né, tipo os festivais culturais que a gente fazia transmissão, os vídeos que a gente produzia, né? E aí tudo que a gente veiculasse, as transmissões ao vivo que a gente fazia, os programas lá em São Paulo, por exemplo, quase todo dia a gente fazia programas ao vivo, né? Então, por exemplo, Cláudio Prado tinha um programa ao vivo ali na casa, né? Então a gente gravava e transmitia ao vivo. Então esse era um programa que a gente transmitia na nossa pós-TV e que era veiculado pelo Facebook, enfim, os canais que a gente tinha à disposição na época. Todos os projetos audiovisuais, assim, por tabela, eles eram projetos desse que entravam nesse programa que a gente chamou de pós-TV, né? E eu adoro esse nome, a gente nunca mais usou porque quando a mídia ninja nasceu, o nome ninja ele ganhou uma notoriedade muito grande, né? Então, quando a gente fala mídia ninja, muita gente conhece muito mais a mídia ninja do que a própria Rede Fora do Eixo, que tem uma história muito mais longa, que é muito maior em termos de organização, né? Então, a mídia ninja hoje, enfim, com 2 milhões e 700 só no Instagram, já tem uma notoriedade muito grande. Então, ela já é uma marca muito fortalecida. Então a gente decidiu, então, assim, não foi nenhum momento que a gente falou, gente, vamos mudar de pós-TV para mídia ninja. Então, porque organicamente a gente começou a chamar todos os projetos que a gente começou a desenvolver audiovisuais, a gente começou a aglutinar na mídia ninja depois que a mídia ninja nasceu, né? Então, aí os projetos audiovisuais começaram a ir para a TV Ninja, né? E a TV Ninja hoje está bombando, assim. Ela já tem um canal próprio lá no YouTube, né? E todos os projetos que a gente realiza audiovisuais, que antes era pós-TV porque estava aglutinado diretamente à Rede Fora do Eixo, hoje a gente fala que é da TV Ninja, né? Basicamente enfim, é como se fosse o programa de televisão da mídia ninja, né? Em termos de, enfim, de resumo de fato. Só que é claro que não é um programa de televisão como os programas de TV mais convencionais. A gente formula o conteúdo, faz vídeos e deixa esses conteúdos disponíveis no nosso canal. Tem toda uma equipe, né, de pessoas que fazem, trabalham na edição, né, que trabalham na cobertura colaborativa dos eventos, né, produzindo conteúdo audiovisual para poder ser veiculado ali na TV Ninja. Enfim, é um trabalho aí de bem bacana aí que a equipe do audiovisual tem feito. Então, até pegando já esse gancho de equipe aí que você está falando no final, e a próxima pergunta seria sobre múltiplas telas, porque a mídia ninja ganha notoriedade também com você poder, por exemplo, acompanhar protestos em várias telas diferentes, né? De ter colaborador no Rio, colaborador em São Paulo, em cidades que não são capitais. E como são divididas as equipes para receber essas reportagens, editá-las, postá-las, além de fotos e vídeos dos protestos? Quando a gente faz as coberturas, né, porque tem muito trabalho assim do o nosso cotidiano da mídia ninja, que é basicamente, enfim, que tem uma equipe que, enfim, que se estrutura a partir das áreas de atuação, né, da comunicação, né, e que a gente tenta refletir elas quando a gente vai fazer uma cobertura ao vivo, que basicamente a gente se divide em, né, quando a gente chama uma cobertura, a gente fala, não, a gente precisa ter gente de foto que vai para aquele ato para poder produzir imagem e foto, vídeo, né, que vai para com a intenção de produzir conteúdo audiovisual, texto, que basicamente, em quase todas as coberturas que a gente faz, o pessoal que produz texto, conteúdos de texto, é a mesma pessoa que faz as postagens, então é quase a mesma equipe de redação e de redes, né? Produção de conteúdo para redes, né? Mas, enfim, em termos de organização, a gente até separa, né? Tipo redação e redes sociais. Estou esquecendo um, e a equipe de design, né? Que é a equipe que faz a. Enfim, tem muito conteúdo que a gente produz que é muito mais legal a gente ter um design para a gente poder fazer com que aquela informação seja de fato
explicada, às vezes é muito melhor fazer um desenho, uma arte, né, do que tentar produzir alguma outra coisa, né, tipo uma foto ou um vídeo. Aí, nessas coberturas, vocês contam com a ajuda de colaboradores, né? Até uma das características da Mídia Ninja. Mas tem um núcleo próprio da Mídia Ninja de equipamentos para vocês fazerem essas coberturas em vídeo hoje em dia? A gente tem a nossa equipe, né, da Mídia Ninja, que são o pessoal que faz que mora nas casas, né, que é a dedicação exclusiva da Mídia Ninja, que tem a equipe do audiovisual dentro da nossa redação, né, e tem a equipe colaborativa, né, sempre que tem um que pinta alguma pauta, a gente sempre pede, esse ano é um ano que a gente não tem ativado muitos colaboradores, até respondendo, né, a pergunta que você tinha feito antes, por conta do processo de pandemia que a gente vive. Então, nunca mais no chats, por exemplo, a gente foi lá pedir para as pessoas irem fazer cobertura junto com a gente nas ruas por conta disso. Apesar de que já tem muita coisa nas ruas acontecendo, né? Mas em momentos muito efervescentes de movimentação de rua, a gente sempre mobiliza ali uma equipe de cobertura, né? Mesmo que a gente já tenha uma equipe da Mídia Ninja que vá para a rua, porque a gente acha que é importante a gente poder aglutinar pessoas e fazer esse processo de formação, que para a gente é essencial, né? Quanto mais pessoas se formando, né, nesse processo que a Mídia Ninja também aprendeu, né, que é de ir nas ruas e poder fazer cobertura melhor. E continuar falando sobre colaboradores, a Mídia Ninja ganhou notoriedade justamente por ter uma rede, né, de colaboradores. E, além do formulário que está lá no site, existem outras oportunidades de entrada para, por exemplo, quem quer participar, poder colaborar com a Mídia Ninja? Há outras entradas? Tem várias, na verdade, porque cada oportunidade que a gente lança, a gente tem feito, a gente faz chamadas específicas, né? Por exemplo, a gente ali no FODA, na nossa frente LGBT, a gente ajudou a produzir um festival, que era um festival de cinema, de filmes produzidos por pessoas trans. Não sei se vocês viram, que era o Festival Áudio Transvisual. Como era uma produção que a gente estava fazendo em parceria, então a gente chamou também fez uma chamada para cobertura colaborativa. Então a gente fez um formulário específico, uma chamada específica, né? Algumas coberturas que a gente realiza, a gente também de vez em quando, né? Não todas, mas em muitas delas, principalmente as coberturas mais especiais, a gente faz chamadas ali nos nossos veículos para as pessoas se inscreverem e participarem da cobertura junto com a gente. E tem as próprias redes, né, que a gente faz, por exemplo, a rede de estudantes ninja, que o Felipe entrou. Né, a gente teve um momento ali, foi ano passado, né, gente? 2019, nossa, parece tanto tempo. Né, que teve toda a efervescência ali do movimento estudantil indo para as ruas contra o corte de verbas para a educação, né? Teve o 13M, o 15M, que foram momentos assim super de um alcance muito grande, né, de aglutinação de estudantes nas ruas. A gente aproveitou a oportunidade, fez uma grande chamada. Foi só um story no Instagram que a gente fez. A gente fez um story com uma pergunta: você quer fazer parte de uma rede de estudantes da Mídia Ninja? Se sim, arraste aqui. Naquele arraste foram 3.000 pessoas que arrastaram ali foram mais de 3.000 que apertaram para poder arrastar e preencheram o formulário para poder participar da rede de estudantes ninja. Todas elas receberam um e-mail depois, né, para poder entrar no chat do Telegram, que hoje está com se não me engano, umas 300 pessoas participando. Mas é isso, a gente tem várias oportunidades, né, que a gente vai lançando. A gente lançou uma frente, que é a nossa frente ninja ambiental, e a gente também lançou uma chamada para as pessoas que querem fazer parte da rede. Enfim, desde os momentos, tipo, os maiores, que são esses de que quer fazer parte da nossa rede, desde que quer fazer parte da nossa cobertura colaborativa, a gente chama oportunidades para as pessoas poderem se inscrever e participar junto com a gente. E o maior deles, né, é esse que você viu lá no site,
né, que a gente viu que a gente tinha uma necessidade de ter um formulário único, né? Tipo aquelas pessoas que aparecem muito no inbox e falam que querem fazer parte, mas não por conta de algum projeto que a gente lançou, ou de alguma chamada que a gente fez, ou de alguma cobertura específica, mas é porque elas querem fazer parte. Então, para essas pessoas, a gente tem esse link único ali no nosso site que a gente chama as pessoas, que é o Seja Ninja, né? Para as pessoas poderem se inscrever lá e em algum momento a gente entrar em contato com elas, né? Então, por exemplo, se a gente for para Niterói, que foi uma coisa que a gente fez muito em 2018, se eu não me engano, a gente vai acionar as pessoas que se inscreveram nesse formulário que você falou, do Seja Ninja, né? Então, por exemplo, tem 50 pessoas de Niterói que se inscreveram, elas vão receber uma mensagem, ou no e-mail, ou no WhatsApp, para falar que a Mídia Ninja vai realizar uma ação ali, né, de uma reunião aberta, ou enfim, ou uma oficina, né? Então é um contato que a gente tem com as pessoas que estão colaborando ali com a gente, né, que querem colaborar com a gente. Um veículo que usa o crowdsourcing é muito bom porque ele pode ter um alcance maior, ele tem uma participação de mais pessoas, enfim, amplia. Mas também tem um lado ruim que é o controle se as informações estão corretas ou não. E aí a gente queria saber se há alguma prática estabelecida pela Mídia Ninja de checagem das informações que chegam e são veiculadas. A gente não tem nenhuma prática que seja muito, deixa eu ver, muito tecnológica, digamos, né? A gente já tem, porque tipo, a mudança de informações é tão grande e a nossa experiência no acesso a essas informações também já é tão grande que quando as informações elas chegam, a gente já tem um filtro nosso que a gente consegue encarar as fake news quando elas chegam. Tipo, tem muita notícia que chega que a gente já vê ali no inbox que tipo tem vários sintomas aqui de que é uma notícia que precisa ser melhor apurada. Mas a gente tem como metodologia e protocolo nosso que toda informação que aqui a gente tem acesso, ela precisa ser filtrada, ela precisa ser apurada. E a gente faz isso assim de uma forma como um protocolo nosso de rígido assim, de fato, né? E vai desde a gente poder consultar as pessoas que são fontes daquela informação, né? Muitas vezes a gente consulta diretamente, né? Tipo, um médico falou, então a gente vai atrás daquele médico para saber se ele falou aquilo mesmo, né? A gente vai atrás das outras fontes ou dos outros veículos que deram aquela notícia, que é uma coisa, enfim, que todos os veículos de comunicação fazem, né? Então, é uma coisa que é super fácil de fazer, inclusive, a gente poder ver outras fontes que deram aquela notícia e se são fontes confiáveis também. E tem uma coisa que é muito legal entre os meios de comunicação alternativos, independentes, que é o diálogo que a gente faz entre nós, né? Que é uma coisa muito diferente dos veículos de comunicação das grandes corporações. Tipo, a Globo, ela não vai conversar com o Estadão, ou não vai conversar com a Veja, não vai conversar com a SBT, com a R7, com a UOL, para saber se aquela... Gente, essas notícias aqui que vocês receberam, ela é verdadeira? Vocês vão noticiar? Tipo, isso não acontece entre as mídias tradicionais, né? Mas entre as mídias alternativas isso acontece muito, né? Esse diálogo que a gente produz entre nós, né? Para a gente poder, por exemplo, a gente tem um trabalho ali de atuação no Congresso aqui em Brasília, né? Todas as mídias independentes que atuam ali no Congresso tem um chat ali no Telegram, né? Que a gente usa muito para poder fazer essa filtragem de conteúdo, essa apuração, né? O pessoal do Brasil, de fato, por exemplo, recebeu uma informação, né? Se fosse uma mídia tradicional, o pessoal ia querer dar o furo. Recebeu a informação, é meu, então eu vou querer furar, né? As mídias alternativas não têm essa preocupação, né? A preocupação das mídias alternativas é fazer com que aquela informação, se ela for verdadeira, ela alcance o maior número de pessoas possíveis, né? Não é dar o furo. Então a gente tem muito esse trabalho colaborativo entre as mídias alternativas também, né? De poder conversar entre nós e poder fazer com que o trabalho seja multiplicado, porque a partir do momento que a gente conversa entre nós, a nossa função se multiplica também, né? Porque pode ter uma pessoa ali no Brasil de fato que seja sozinha, por exemplo, né? Só dando um exemplo de caso que nem é o caso, na verdade,
né? Mas que se ela se aliar numa rede que tem várias outras pessoas colaborando, que tem 3.000 pessoas ali engajadas, né, é muito mais fácil fazer com que essa informação seja melhor apurada, né? Porque eu já tenho ali, tipo, chegou uma informação do Maranhão, aí eu tenho uma rede ali, Ninja Nordeste, que tem umas 20 pessoas ali que são do Maranhão que podem me ajudar a fazer com que aquela informação seja apurada, né, por meio dos próprios colaboradores locais que estão ali, que vão trabalhar nisso com a gente, né? Só uma dúvida que me surgiu, que você disse que às vezes vocês já conseguem observar que talvez aquela informação não seja correta. E teria algum padrão de características que você poderia pensar assim, que mostrassem essa desconfiança? Cara, eu não tô lembrando. Eu lembro que quando a gente atuou nas campanhas de 2018, que foi um momento em que as fake news dominaram o cenário político, né? A gente até fez algumas, alguns protocolos que a gente começou a divulgar de como você vê, como você avalia quando que a notícia é falsa, que são coisas básicas assim, tipo, chegou do WhatsApp, então já é suspeito, né? Porque geralmente as pessoas mandam pelo WhatsApp sem nem saber de onde é que ela veio, de onde é que veio a fonte, né? Tipo, aquela informação, ela não tem fonte nenhuma, sempre quando tem uma fonte anônima, ou quando tem uma pessoa não quis se identificar, tipo, pra gente é muito suspeito, então já é uma coisa que, enfim, a gente tem que, não é uma coisa que a gente vai publicar logo na hora por conta disso, né? Então, mas é claro que tem várias outras coisas. Essas foram sintomas, digamos, que eu lembrei agora, mas podem ter vários outros, né? Mas são, enfim, a nossa experiência um pouco no fazer jornalístico, no trabalho de comunicação, ela também meio que ajuda um pouco a gente poder ver uma informação e já sentir o timing, tipo, sentir um pouco de se é uma informação que parece ser fake news ou não, né? Nos últimos anos, o Facebook, o Instagram, eles vêm aprimorando serviços para transmissão de vídeos, né, com mais recursos, facilitando transmissão ao vivo. Como vocês planejam as coberturas em telas, levando em conta esses recursos novos que são aprimorados por essas redes sociais? Porque basicamente um critério que a gente utiliza muito é para onde vai o público da mídia ninja, né? Então, por exemplo, se vier uma tecnologia que por exemplo, está todo mundo hoje vendo os ao vivos no Instagram. Então, que é uma coisa que está todo mundo indo para as lives no Instagram. Vai ter um momento que o pessoal vai esquecer as lives no Instagram e vai começar a ver as lives lá do Twitch, por exemplo. Então a gente segue muito, não é porque a gente segue a tendência, mas é porque a gente quer fazer com que a nossa informação chegue ao público da mídia ninja. Então, por consequência, a gente vai seguindo o público da mídia ninja para onde ele for, né? Então, quando a mídia ninja nasceu, o grande boom da- enfim, da mídia ninja eram as transmissões ao vivo no Facebook, né? Hoje já caiu um pouco na moda, apesar de que se a gente faz uma transmissão ao vivo no Facebook, ainda vai ter muita gente ali acessando. Mas naquela época, em 2013, tipo, a transmissão no Facebook era o grande canal onde as pessoas queriam usar para poder saber o que estava acontecendo ali nas manifestações, né? Então é isso, a gente segue muito a tendência por conta disso. Agora, é claro, a gente segue a tendência com o olhar político que a gente sabe que é necessário ter quando a gente utiliza essas ferramentas. Né, que a gente sabe que são de grandes corporações, que a gente tem ciência de tudo isso, né, de quem tem o domínio dessas redes, mas a gente utiliza muito, muito trabalhando um pouco com essas contradições que o próprio movimento e as próprias redes de comunicação de mídia independente utilizam, né, mas porque a gente quer muito seguir o público da mídia ninja, né? A gente quer contar a nossa narrativa para o maior número de pessoas possíveis, e para a gente contar, a gente quer saber para onde é que elas vão, né?
pode ter um momento, por exemplo, que as pessoas vão lá para a live do Twitter, que pouca gente sabe que existe, né? Mas a gente não utiliza eles justamente porque as pessoas não utilizam, né? Então, a gente segue muito um pouco dessa tendência, né, das pessoas que seguem a mídia ninja especificamente. E você falou disso, dos grandes conglomerados que dominam essas redes sociais. A gente sabe que eles enfrentam graves crises de credibilidade, né? E acusações como no caso da Cambridge Analytica e de manipular os dados dos usuários. Vocês acreditam que hoje é mais difícil de trabalhar com essas redes do que em 2013? E sente que há mecanismos de vigilância e de falta de transparência? Se for ver a diferença de tempo, por mais que sejam 7 anos, é muito tempo, mas não é também, né? Então a gente ainda está nesse período, a nossa geração ela ainda está nesse período em que a gente está utilizando essas mídias e descobrindo no decorrer do nosso próprio uso com essas mídias, né, as controvérsias e as contradições que a gente acaba caindo por conta de usá-las. Né? Então, por exemplo, esses perigos todos que são colocados, eles são perigos que eles estão sendo contados agora, né, nesses 10 últimos anos. Então, nem teria, pelo menos na minha opinião, uma diferença muito grande de 2013 para cá. É claro que no decorrer dos anos a gente vai recebendo cada vez mais informação de mau uso, né, dos dados que são disponibilizados nessas redes, mas, enfim, uma política nossa é sempre ter ciência disso, né? É de poder atuar nessas redes, mas tendo ciência política, né, do uso que a gente faz dela, né? E quanto mais a gente poder, e a gente utiliza elas justamente para a gente poder hackeá-las também, né? Que a gente faz muito isso por conta, por exemplo, para dar um exemplo de caso, a gente usava na campanha de 2000 foi 2012, eu acho, em São Paulo, que a gente foi um dos primeiros momentos que a gente encampou uma campanha política, porque a gente fez um movimento junto com outros grupos culturais lá de São Paulo, né, que inclusive essa semana fez 8 anos, que foi o Amor Sim, Russomano Não. Que a gente não estava querendo que o Russomano ganhasse as eleições, inclusive está aí o perigo de novo. Né? E daí a gente fez uma grande campanha memética, a gente entrou na onda da guerra dos memes na internet, né, que para a gente essa foi uma nova forma de fazer política muito interessante para a época, assim, para essa juventude, né, que diferenciava muito de uma forma mais tradicional de fazer política dos partidos políticos. A gente entrou nessa onda e a gente fez no Facebook um evento para todo mundo ir de rosa no dia 5 de outubro, né, na Praça Roosevelt. No primeiro evento que foi criado, o Facebook bloqueou, porque era um evento político, e não podia ter evento político no Facebook. Se eu não me engano, era esse o argumento. Então, foi uma das primeiras brigas que a gente teve, assim, não foi briga, assim, da gente, mas foi o primeiro bloqueio, digamos, que a gente teve de uma ferramenta, enfim, de uma mídia que a gente usava, né, que era o Facebook, que já bloqueou ali por conta de uma pauta política que para a gente era muito cara. Então a gente falou, vamos hackear. A gente falou todo mundo, e quando a gente fala todo mundo, era 2.000 pessoas que estavam engajadas junto com a gente, porque era para além de São Paulo, era uma campanha de uma eleição local, mas foi uma eleição que ela meio que ninguém no país queria Russomano prefeito de São Paulo, então meio que nacionalizou um pouco a pauta, né? E o Fora do Eixo ajuda muito nisso, porque tudo que a gente faz localmente, ela se nacionaliza. E a gente falou para todo mundo no Facebook criar o seu próprio evento. Né? Então foram centenas de eventos criados. Né? Já que aquele evento foi bloqueado, a gente falou, cada um cria o seu evento. Então cada pessoa criou ali no Facebook um evento, né, chamando as pessoas para ir no dia 5 de rosa na Praça Roosevelt. Então enfim, eu nem lembro, mas foram 200 eventos que o Facebook precisou ficar toda hora ali bloqueando. Hoje, né, com a tecnologia que o Facebook tem, seria mais fácil ele bloquear os 200 eventos, mas naquela época a gente deu trabalho para eles. Eles não conseguiram, né? Então foi um hackeamento, digamos, entre aspas, que a gente fez ali dentro da própria plataforma que a gente utiliza. Então esses são trabalhos que a gente vai fazendo
para meio que provar que a gente utiliza, mas que a gente está em combate também, né? Com esses conglomerados que a gente utiliza, né, no nosso cotidiano. E você acha que hoje em dia isso piorou, assim? Ou não? Pois é, hoje em dia não é que piorou, hoje em dia a gente tem mais acesso às informações, né? E tem uma rede aí de jornalistas engajados, né? Desde a FNDC, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, desde o Intervozes, né? Que tem um trabalho super dedicado, um trabalho excelente em termos de dar visibilidade a essa pauta, né? Quando a gente começou com a comunicação, essa pauta da democratização, digamos, não era uma pauta que era tão acessível a todo mundo, né? Então hoje não é que piorou, hoje pelo menos eu vejo que é uma pauta que está cada vez mais provocando interesse, cada vez mais acessível para as pessoas, né? Agora é claro, tem momentos assim que tipo, se a gente for analisar, por exemplo, o governo, se a gente for entrar no fazer um zoom in muito mais intenso, a gente pode ver que em termos de políticas públicas para a comunicação piorou muito, se a gente for analisar isso especificamente em relação aos últimos anos, né? Mas se a gente for ver a história como um todo, né, é uma história muito recente, né, do uso, da criação dessas redes, né? Tipo, o Instagram tem quanto tempo? Nem tem. Tipo, ela mal existia quando a mídia ninja nasceu, né? Então a gente ainda está um pouco na mesma década de criação dessas redes. Então é difícil comparar o início com o fim, já que eles são muito parecidos, né? Para falar sobre estrutura, talvez assim, uma visão macro nacional, porque existem as casas, né, ninja, como é dividido assim, uma visão mais macro nacional, assim. E você chegou a dizer que vocês não têm noção de quantos colaboradores existem, mas vocês têm algum número de pessoas que atuam de forma fixa na Mídia Ninja hoje em dia? E na época que o Felipe colaborou, ele não existia nenhuma remuneração para os colaboradores. Isso mudou? E existem profissionais fixos que recebem alguma remuneração da Mídia Ninja? Tá, eu acho que em relação à estrutura, eu acho que é isso mesmo que eu falei em relação, porque tem a estrutura de como é que a gente organiza em termos mais físicos, né, que é por meio das casas coletivas, né, que é onde a gente mora e atua, né, e a gente tem um pouco desse, eu vou repetir mais para poder reforçar e até esclarecer melhor mesmo, né, que a gente tem a mídia ninja que atua com o núcleo de comunicação, né, e tem a equipe responsável pela sustentabilidade, que é o Banco Fora do Eixo, pela formação, que é a Universidade Fora do Eixo, pela articulação, né, articulação política da rede, né, tem uma equipe que é a equipe internacional, né, que cuida da nossa articulação da rede Fora do Eixo com outros países fora do Brasil, né, eu falei todas, comunicação, sustentabilidade, formação, eu acho que é isso que eu não falei, a Universidade Fora do Eixo que cuida das nossas ações de formação, né? Durante uma época a gente chamava ela de simulacros, que era basicamente um pouco de uma cópia do que a gente queria se a gente tivesse um outro mundo possível que não fosse o mundo que a gente existe hoje, né? Se a gente fosse fundar um novo mundo, a gente queria um mundo que tivesse uma universidade nova, muito diferente da universidade que tem hoje, um banco muito diferente do banco que tem hoje, né? Um partido muito diferente dos partidos políticos que existem hoje, né? E uma mídia que é muito diferente das mídias tradicionais que existem hoje, né? Então a Ivana Bentes que deu essa ideia, né, de chamar de simulacro, justamente porque era meio que uma cópia, é um simulacro do que já existe no mundo, mas que a gente retransforma a partir das necessidades que a gente tem enquanto rede fora do eixo e hoje mídia ninja também, né? Mas basicamente esse é um resumo de como é que a gente se estrutura, né? As casas coletivas basicamente, enquanto locais de atuação da rede e essas frentes que são as principais frentes de atuação da rede. Fora essas frentes de atuação, a gente tem outras, a gente tem 40 redes que estão ligadas basicamente a essas outras redes que a gente articula, né? Que foi uma contagem que a gente fez mesmo, que a gente fez. A gente tem uma rede de estudantes
a gente tem uma rede de pessoas LGBTs, que é a rede que eu faço parte, a gente tem uma rede de ativistas ambientais, a gente tem uma rede de pessoas ligadas à música, né, que hoje fazem o som, né, a gente tem uma rede de pessoas ligadas à tecnologia, que é a nossa zona de propulsão, a gente tem uma, enfim, eu não vou falar as 40 que são muitas e nem vou lembrar de todas, mas se a gente for contar, a gente tem aí 40 redes que são redes que se articulam, né, dentro desse amálgama que que o Fora do Eixo criou, né? Basicamente é um pouco essa a nossa estrutura. E daí, em relação aos colaboradores, o trabalho de colaboração nosso, ele nunca, ele parte assim, que é para poder falar sobre remuneração, é bacana a gente pontuar que, enfim, eu falei do Banco Fora do Eixo, né, que é uma das nossas frentes de atuação. A principal tarefa do pessoal do Banco Fora do Eixo é dar sustentabilidade para a nossa rede, que tem casas coletivas, que tem pessoas que precisam sobreviver dentro dessas casas, que faz um trabalho de atuação 24 horas por dia, então, enfim, é necessário sobreviver. Então, uma das metodologias que a gente adotou para isso, a casa coletiva já é uma metodologia por si só, porque a partir do momento que a gente mora junto, a gente economiza muito entre nós, né? Porque, por exemplo, a gente não precisa cada um pagar o seu aluguel mais, já é um aluguel de um grupo só. A gente não precisa ter despesas, né, separados entre nós. A gente adotou a metodologia de que tudo que está dentro da casa coletiva, ela é coletiva de fato, desde roupas, equipamentos, tudo é coletivo. Então, a partir desse momento em que tudo é coletivo, os nossos recursos eles se multiplicam, porque eu já não tenho mais 10 roupas, que foi as roupas que eu vim, por exemplo, quando eu entrei na casa. Eu tenho as minhas roupas multiplicado por 17, que é o número de pessoas que tem na casa. Então, os nossos recursos, eles se multiplicam a partir do momento em que a gente adota a metodologia de casa coletiva, né? E a gente adotou uma outra metodologia nossa, que é o caixa coletivo também. Então, todo recurso que entra, seja recurso em dinheiro, seja recurso de equipamento, qualquer tipo de recurso, quando ele entra dentro da casa, ele vai para o caixa coletivo. E a partir do momento que ele vai para o caixa coletivo, ele é gerido coletivamente. Então, ele vai para o coletivo de fato. Então, por exemplo, eu vou fazer um freelance e eu ganhei R$ 2.000 no freelance, né, que é um freelance que eu fiz pela Mídia Ninja. Aqueles R$ 2.000 eles vão entrar para o caixa coletivo e eles vão ser usados naquele caixa de forma coletiva. Então, a partir disso, a gente não tem salário, por exemplo, porque não tem motivo para a gente poder ter salário para cada um. Se a gente desse salário de 5.000, por exemplo, né, para cada pessoa da rede, que a gente tem umas 50 pessoas, a gente nem ia ter grana suficiente para poder dar o salário para cada um. Então, o caixa coletivo ele já é uma metodologia de sobrevivência nossa para poder fazer com que aquele dinheiro se multiplique, né? Se multiplique e ele seja mais sustentável, né? Então, por exemplo, eu quero comprar uma calça, eu vou lá e tiro o dinheiro do caixa coletivo. Se tiver pouco dinheiro, eu não vou comprar calça naquele mês, eu deixo para o mês que vem. Então, um pouco dessa metodologia que a gente utiliza para a gente poder fazer com que os nossos recursos sejam cada vez mais rentáveis, né? E é claro, com os colaboradores, os colaboradores eles atuam muito por conta desse desejo de fazer rede e de colaboração. Então, cada colaborador, por exemplo, tem seus núcleos de comunicação, tem seus coletivos, e seus coletivos adotam metodologias próprias também de sobrevivência, né? Tem alguns que se pagam, tem outros que não, né? Tem outros que adotam essa metodologia nossa do caixa coletivo e tem outros coletivos que não adotam, né? E tem os colaboradores que são os colaboradores sozinhos, por exemplo, que não participam de nenhum coletivo, que procuram muito a mídia ninja no sentido de querer, tipo, porque muita gente é assim, porque eles já trabalham em outros empreendimentos, já tem seus recursos, né? Tipo, já trabalham, por exemplo, numa empresa. Com os designers, isso acontece muito, por exemplo, eles já têm o seu salário, eles trabalham muito, por exemplo, em empresas que são empresas de governo, e muitas são empresas bolsonaristas até, que é uma coisa que muitos deles reclamam. Eu estou trabalhando aqui, mas contra a minha vontade, porque eu não gostaria de trabalhar aqui. Mas eu trabalho porque eu preciso me sustentar, eu preciso daquele dinheiro. Mas o seu tesão mesmo em poder produzir qualquer coisa é para além daquela empresa, é para o ativismo.
por exemplo. Então, muitas dessas pessoas elas vão procurar a Mídia Ninja ou outras iniciativas que estão aí para o mundo para poder depositar um pouco do seu tempo para aquele ativismo que ela não tem tempo, que ela não consegue atuar por conta de não ter, por conta enfim, de não ter uma possibilidade, enfim, no mercado, né? Porque o mercado ele não paga ativistas. Não existe tipo, é uma coisa que ela não casa muito. O ativismo e mercado é uma coisa que ela não existe aí uma empresa que, tipo, gente, vamos pagar 20 ativistas para poder fazer ativismo. Isso a direita faz, né? Mas pra gente nem ativismo é. Mas é uma coisa que não casa muito com a outra. Mas isso não quer dizer que não existam possibilidades, oportunidades que a gente tem de remunerar também. Inclusive, ultimamente a gente tem feito isso, né? Por exemplo, a gente tem um projeto que é um projeto com o pessoal que vai fazer por exemplo, eu vou pegar exemplos de caso para não dar. Por exemplo, a gente vai fazer um projeto com o Greenpeace. Aí a gente vai lá com o Greenpeace, a gente conversa, faz um projeto juntos, né, da Brigadas Ninja. Gente, acho que foi com o Greenpeace mesmo que a gente fez, que deu até um branco agora. A gente fez um projeto juntos de poder fazer enfim, uma circulação pela Amazônia, né, isso foi ano passado, para poder contar da narrativa às queimadas e enfim, aos incêndios criminosos que estavam acontecendo na Amazônia no ano passado. Daí entrou um recurso por meio do Greenpeace para a gente poder tocar esse projeto, e entrando recurso, a gente tem a possibilidade de poder pagar pessoas para poder fazer aquele projeto junto com a gente, né? Então, por exemplo, a gente faz lá o projeto, a gente fala, a gente precisa pagar 5 pessoas para poder executar esse projeto junto. Se eu não me engano, nesse projeto nem teve pagamento de salário especificamente. Mas pode ser que tenha outros projetos nossos, né? A gente vai precisar pagar ajuda de curso para 5 pessoas executar projetos junto com a Mídia Ninja. Então vai vir um recurso de algum patrocínio, né, que vai ser voltado para isso. E a gente faz chamadas para a gente poder selecionar pessoas. Aí esses colaboradores especificamente, porque eles vão participar de um projeto específico, eles vão receber, né, porque por conta de ser um projeto específico, né, que tem um patrocínio, né, e sempre que a gente tem oportunidade, a gente abre assim. Né, se tem algum patrocínio para a gente poder pagar colaboradores, para a gente poder, ou seja, ajuda de custo, ou enfim, a gente abre para a gente poder fazer com que a gente consiga dar essa remuneração, né? Mas é isso, são projetos específicos que a rede movimenta, né? E já estamos falando aqui de recursos, pode nos falar um pouco das formas de financiamento da Mídia Ninja? A gente sabe que tem, por exemplo, uma vaquinha, né, que as pessoas podem colaborar. Você pode falar um pouco para a gente sobre as formas de financiamento e se há algum lugar em que vocês fornecem essas informações ao público como forma de transparência? A primeira grande, digamos, metodologia nossa de financiamento é a que eu falei do caixa coletivo. Então, nem vou repetir porque falei um monte dela, inclusive, mas é bacana reforçar, porque muita gente acredita que é necessário ter muito dinheiro, tipo, que a Mídia Ninja movimenta uma grana muito grande para ela poder existir. É claro que precisa, porque, enfim, são casas coletivas que precisam se sustentar, mas às vezes é até menos do que as pessoas pensam. Muito por conta desse projeto de sustentabilidade que a gente tem por meio das casas coletivas e do caixa coletivo, né? Que a gente faz com que os nossos recursos eles se multipliquem para dentro, né? Então esse é uma primeira, digamos, metodologia, né? A outra nossa é esse financiamento colaborativo, coletivo que você mencionou, que inclusive é o maior que a gente tem, né, que é de doação mesmo de pessoas físicas para a Mídia Ninja. Então a gente tem ali todo mundo que acessa o site, o Facebook, vê lá a campanha que a gente fez com a Catarse,
né, de doações mensais para a mídia ninja, né, que a gente estimulou muito isso desde que a gente lançou. A gente estimulou que cada vez mais pessoas pudessem ser uma espécie de assinantes da mídia ninja, né, que é doar de R$ 5. A gente tem vários doadores de R$ 5, de R$ 2, de R$ 20. Tem gente que doa R$ 100 mensais para a mídia ninja, né, que é basicamente o maior recurso que entra para a gente em termos de, enfim, de financiamento, vem muito de doações, né? E o outro, né, para a gente falar de um terceiro, é esse que eu falei também, que são de projetos específicos, né? Que para projetos específicos a gente busca patrocínio. Aí tem uma equipe, que é aquela equipe que eu falei do Banco Fora do Eixo, que é uma equipe que fica caçando edital, que fica caçando oportunidades aí de financiamento, né? Muitas instituições internacionais, eles estão muito mais propensos, digamos, à abertura de financiamento às mídias brasileiras, às mídias locais, né? Então, e daí a gente já tem vários projetos que a gente já desenvolveu em conjunto, né, com essas outras iniciativas, para a gente poder fazer com que a gente tenha um financiamento cada vez mais robusto também em termos de sustentabilidade. Então, basicamente, são esses três, né, que é o tipo caixa coletivo, né, as doações e o patrocínio de projetos. Essas instituições, elas contribuem durante um período só para esses projetos específicos, ou tem alguma instituição que ajude a mídia ninja a longo prazo? Não, são de projetos com início, meio e fim mesmo, né? Que são. É até impossível você ter uma instituição que consiga adotar uma rede para poder financiar a longo prazo, né? Tipo, se tem uma que financia a gente a longo prazo é o Fora do Eixo, mas não é um financiamento de recursos em dinheiro, né? É os recursos mesmo de uma forma mais ampla. Mas é isso, são para projetos específicos. A gente fez um projeto junto com a Clua, por exemplo, que era da Casa Ninja Amazônica, que é um projeto de 2 anos, talvez seja maior em termos de tempo, né, de projeto que a gente já tenha feito com patrocínio. É porque geralmente os editais públicos são patrocínios de 3 meses, 6 meses, um ano. O foco das reportagens de vocês, normalmente, das reportagens mais pesadas, tem uma participação maior da cobertura em vídeo, né? Você acha que esse continua sendo um carro-chefe, assim, da mídia ninja? A cobertura em vídeo? Aí depende muito do momento mesmo. Em 2013, a transmissão ao vivo era carro-chefe, o principal motor de mobilização da mídia ninja com as pessoas que estavam se comunicando com a mídia ninja, né? Mas nem sempre foi assim durante a própria história da rede. Teve momentos que a fotografia era muito mais notória do que o audiovisual, por exemplo. Hoje eu não consigo dimensionar, por exemplo, uma rede ou uma área que esteja em predominância, né? Hoje a gente acessa, tipo, isso vai muito mesmo do que é a pauta, do que é a narrativa que a gente está querendo dar. A pauta de denúncia, o vídeo, o audiovisual ainda é o grande motor. Assim, uma denúncia que você faz em vídeo, gravando o que está acontecendo, como era em 2013, ainda é até hoje o grande mobilizador de pessoas, né? Então, até hoje, quando a gente coloca vídeos de denúncias, isso mobiliza bastante gente, né? Mas é claro, tem pauta de violência contra a mulher. Às vezes design pode ser mais interessante para poder contar aquela história. Ou fotografia, isso depende muito, né? Não tem uma regra, não tem uma receita. E como a mídia ninja busca reforçar sua credibilidade, principalmente nesse cenário de desinformação que a gente vive nas redes hoje, né? E podemos observar que a polarização política também pode contribuir para essa desinformação. Então, como vocês buscam firmar essa credibilidade?
Cara, eu acho que é principalmente a partir da fidelidade que a gente tem com o público, né? Então, quanto mais a gente faz o exercício de apurar as notícias, as informações que chegam para a gente, né? E quanto menos erros a gente comete nesse sentido, mais fiel o público da mídia ninja fica com as informações que a gente publica, né? Então, tipo, acho que a fidelização que a gente começa a criar com esse público é o que mais faz com que a gente se vacine, digamos, desse grande problema, que é um problema mundial, que é da, enfim, da filtragem, da apuração das informações, né? Então, existe uma confiança muito grande do leitor da mídia ninja com as informações que a gente publica. E isso vai muito por conta desse processo que a gente criou junto com as pessoas, né? De contato com elas, de não noticiar informação falsa, né? Tipo, porque, por exemplo, uma outra mídia que faz isso continuamente, ela perde credibilidade. Então, a credibilidade ela se conquista a partir do contato que você tem continuamente com o seu público, né? Sobre a participação de colunistas que vocês têm, que são renomados. Por exemplo, o Caetano Veloso, ele é colunista e também participa de algumas entrevistas. Você acha que, do ponto de vista estratégico, a participação dessas pessoas contribui? E aí, pensando também na credibilidade da mídia ninja? Com certeza, esse é um ponto que você falou bem, esse é um ponto que dá mais credibilidade para a mídia ninja de fato. As pessoas que a gente aproxima como fonte de informação, ela pode ser uma resposta boa também para isso que vocês perguntam, né? Tipo, porque se a gente aproxima pessoas que elas são confiáveis, isso faz com que isso dê mais credibilidade para a mídia ninja também. Os colunistas, ele foi um projeto que a gente fez tanto para isso, mas não foi para isso somente. A gente chamou muito os colunistas para a gente poder dar mais profundidade aos temas que estavam acontecendo no mundo e que a gente precisava de textos muito mais embasados, né, para a gente poder fazer com que aquela discussão ela tenha uma profundidade muito maior. Então a gente começa a chamar pessoas que têm um capital político, um repertório de informação que vai desde uma puta ativista, tipo a gente vai querer falar sobre putativismo, então é legal chamar pessoas que trabalham na prostituição, né? Então a gente vai desde Monique Prada, por exemplo, que é colunista da mídia ninja, até vamos falar sobre o preconceito contra os evangélicos. Então a gente chama ali desde o pastor Ariovaldo até, enfim, pessoas que são colunistas da mídia ninja, para poder entrar nesses assuntos e contar, explorar mais sobre esses assuntos com profundidade de causa, né? De lugar de fala, né? Então elas também têm um pouco dessa missão dentro da mídia ninja, que é de aprofundar temas que estão aí rodando o cotidiano. E em algumas redes sociais, como o Instagram, vocês usam muitas pautas de perfil comportamental, né? É uma estratégia também para se manter presente nas redes? Elas depende do que é o comportamental, né? Porque às vezes é uma pauta que por exemplo, gordofobia. É uma pauta que a gente precisa frisar cada vez mais na mídia ninja, né? Que a gente tem uma gama de leitores gordofóbicos na mídia ninja enorme. Então toda vez que a gente pauta, por exemplo, uma foto que seja, sempre vem gente ali para poder dar pitaco gordofóbico. Então a gente fala, não, é uma pauta que é comportamental, digamos, né? Que a gente precisa colocar, que precisa ser cada vez mais constante ali na timeline da mídia ninja. Então a gente sempre se coloca ela, né, quando é possível. Inclusive hoje tem um evento que a gente está realizando chamado Pré-Ela Gordes, né, para a gente poder dar uma profundidade maior para essa pauta também, né? E vai desde os pequenos virais que a gente faz, né, tipo um bicho preguiça atravessando a rua, né, que talvez não é tão comportamental, mas que são pautas que para a gente elas se ligam esteticamente ou intuitivamente a algum desejo ou enfim, alguma necessidade, alguma pauta que é uma pauta política que talvez não seja tão presente ali
nos memes que a gente vê tão cotidianamente nas nossas timelines, né? Mas, enfim, ela realmente ela está muito presente mesmo. E agora, voltando ao início da mídia ninja, parecia que naquele período ela não era vista como jornalismo, né? Você acha que houve uma virada em relação a isso? E porque vocês já dizem que se consideram um veículo jornalístico. Mas você acha que as pessoas percebem isso? E quando que ocorreu essa virada? Quando a mídia ninja nasceu em 2013, já tinha muito esse debate sobre o que é o jornalismo, né? Então a gente não entrou querendo provocar esse debate e a gente também nem entrou querendo falar, não, isso daqui é jornalismo, isso daqui nem é. A gente entrou fazendo nosso exercício e as próprias pessoas que liam a mídia ninja, que faziam análise da mídia ninja, que falavam se era ou não era jornalismo. Para a gente sempre foi, desde o começo, né, desde quando a gente era estudante e fazia ali os nossos núcleos de comunicação da Rede Fora do Eixo, produzindo narrativa dos festivais que a gente produzia, mas isso começou a vir muito em voga por conta de um debate que se fazia sobre o papel do jornalismo em 2013, no ano que a mídia ninja nasceu. Então, por tabela, a gente entrou nesse debate, né, que era um pouco da credibilidade do jornalismo. Porque, na verdade, não era uma credibilidade do jornalismo, que foi um pouco do argumento que a gente colocava, era uma credibilidade de um modo de fazer jornalismo, que ele estava realmente em crise. E essa crise ela não pertencia às mídias independentes, ela pertencia especificamente às mídias tradicionais. Porque em 2013 mesmo, nas manifestações de rua, as narrativas que se colocavam naquelas manifestações era muito diferente das narrativas que o cidadão comum produzia quando ele ia para as ruas, né? Então, por exemplo, a minha mãe, ela acreditava muito mais naquilo que eu falava do que aquilo do que o Jornal Nacional colocava, porque eu estava na rua. Então eu era muito mais legítimo, digamos, para minha mãe do que o próprio jornalista, digamos, né? E assim, é até ruim falar eu, porque eu também sou jornalista, mas qualquer pessoa, qualquer cidadão que estava lá na rua e que filmou, por exemplo, aquela violência policial que aconteceu, e depois à noite vem uma narrativa carnavalesca, digamos, sobre o que aconteceu nas ruas, né? Tipo, a mãe, tipo, vai acreditar muito mais no filho, né, que, tipo, que contou o que aconteceu, porque ele de fato filmou o que estava acontecendo do que o Jornal Nacional contou na noite daquele dia. Então, quem estava perdendo credibilidade eram essas mídias tradicionais, né? As mídias independentes, pelo contrário, estavam ganhando cada vez mais credibilidade. Elas estavam ganhando cada vez mais, e por isso que a mídia ninja ganhou a notoriedade que ela ganhou hoje, porque cada vez mais pessoas começaram a acreditar na mídia ninja em detrimento das mídias tradicionais, né? Então essa era uma discussão que não pertencia a gente especificamente. Essa era uma crise dos grandes conglomerados de mídia, né? É uma constante disputa de narrativa? É uma disputa que, enfim, no decorrer dos anos ele vai ganhando novas nuances, né? Mas no começo era o grande debate que se fazia era esse, né? Agora é claro que a política ela muda muito, né? Hoje em dia, cada vez mais esses conglomerados estão alinhados politicamente com as mídias independentes hoje, né? Mas isso, por exemplo, no golpe de 2016 não aconteceu. No golpe de 2016 eram as mídias independentes por si só, né? Contra uma série de outros conglomerados que estavam querendo produzir uma narrativa que só hoje as pessoas estão falando em golpe, né? Mas naquela época a gente já falava em termos de estética, né, em termos de estética mesmo, né, a gente já falava, a gente já produzia imagens falando o que estava acontecendo naquele momento, né. Eu queria saber para você, assim, agora, de uma forma bem pessoal, o que é jornalismo? Aquela frase de Cara, efeito final. a frase, o final da entrevista, né, Cara, para mim, jornalismo é você poder organizar as informações, é você ter a capacidade
de poder organizar as informações que estão em abundância no mundo e poder dar uma narrativa fiel, uma narrativa verdadeira, digamos que por mais que essa palavra pode ter uma série de problemáticas, mas é poder organizar essas informações em narrativa para o maior número de pessoas possíveis. Eu acho que esse é um pouco do papel que todo jornalista deveria fazer. As informações, elas já estão em abundância, tipo, qualquer pessoa que não é jornalista pode acessar essas informações nas redes, no mundo, no cotidiano, né? O nosso papel enquanto jornalista é poder fazer com que essas informações elas tenham uma qualidade cada vez maior de acessibilidade, né, e de narrativa mesmo, né? Porque informação, a gente sabe que existe aos montes, mas tem informação falsa, tem informação que é uma informação que é muito, que vai muito além da pauta democrática que a gente quer defender, que é a pauta, que existe muita informação racista, muita informação que estimula a violência, muita informação que estimula o ódio, né? Em vez de falar que o jornalismo acabou, por que a gente não encara o papel do jornalista hoje enquanto aquela pessoa que vai pegar essas informações e produzir uma narrativa que seja uma narrativa por uma disputa de sociedade, né? Uma narrativa que seja uma narrativa que vá produzir cada vez mais uma fraternidade maior entre as pessoas, né? Uma narrativa que vá produzir cada vez mais com que as pessoas se engajem politicamente por pautas comuns, uma narrativa que seja com que cada vez mais pessoas procurem alimentação saudável, né? Enfim, eu acho que esse é o papel do jornalista, né? Que eu acho que é o papel que a gente tem em detrimento das outras pessoas que captam as informações que estão presentes aí no mundo e no nosso cotidiano. Bem, é isso, né? Foi até filosófico demais. Tá ótimo. Bonito, né? Pro final tem que fechar assim mesmo. Queria agradecer primeiro, depois de falar com certeza, mas obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade aí em atender a gente, a participação, e é isso, assim. E é isso, gente. Participem, se engajem junto com a gente. A gente tem falado cada vez menos por conta desse momento de pandemia, né? Porque quando a gente vai para as ruas, a gente articula, a gente chama cada vez mais. Mas não quer dizer que a gente está parado. Tem vários projetos aí que a gente está desenvolvendo. Então, fiquem atentos aí. Tem várias chamadas que a gente vai fazer nos próximos dias, para quem quiser ir estar junto com a gente.